Mel Gibson disse algo em uma entrevista gravada que ninguém na grande mídia abordou. Ele disse: "Existe uma Bíblia que a maior parte do mundo nunca viu, mais antiga do que a que vocês conhecem, com mais livros. E o que ela diz sobre o fim dos tempos é completamente diferente do que nos ensinaram. Diferente. Não uma variação, não uma peculiaridade de tradução. Fundamentalmente, perigosamente diferente. E para ser sincero, não tenho certeza se consigo. É realmente muito ambicioso, mas vou tentar. A Bíblia etíope permaneceu trancada dentro de mosteiros nas terras altas por quase 2000 anos, copiada à mão em uma língua que quase ninguém vivo consegue ler. E o que diz sobre a era final da humanidade não descreve fogo vindo do céu. Descreve agora mesmo a era em que você está vivendo. O silêncio que se espalha dentro das pessoas, o conforto confundido com liberdade." Gibson leu e não conseguiu ficar calado. Você também não conseguirá. Como a Etiópia se tornou a guardiã da verdade. Se você acompanha este canal, já conhece o resumo da história. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou uma Bíblia com mais de 80 livros, enquanto o cânone ocidental se estabeleceu em 66. Roma fez escolhas em Nica, em 325 d.C., e a Etiópia nunca concordou com elas. O que você talvez não saiba é exatamente o que havia nesses livros extras. É sobre isso que este vídeo trata. Algo que se percebe depois de ler o livro algumas vezes. Você lê o livro algumas vezes e, bem, é como a ressurreição de Cristo. Mas primeiro, imagine o mosteiro de Debramo, em Trajan, no norte da Etiópia. Ele fica no topo de um penhasco plano, acessível apenas por corda. Sem estrada, sem trilha, apenas pedra, corda e um precipício abaixo. Por mais de 1000 anos, monges subiram por aquela corda e permaneceram copiando textos em gaélico, uma língua antiga tão especializada que apenas um punhado de estudiosos na Terra consegue lê-la hoje. Não se tratava de cópias casuais. Evidências nos manuscritos mostram que alguns textos foram copiados dezenas de vezes ao longo dos séculos. Comunidades inteiras organizaram sua existência em torno de uma única tarefa: manter essas palavras vivas. Esse não é o comportamento de pessoas que preservam documentos que consideram opcionais. Foi somente na década de 1770 que o explorador escocês James Bruce levou alguns desses manuscritos para a Europa, incluindo uma cópia antiga do livro de Enoque. E os estudiosos ocidentais puderam analisá-lo seriamente pela primeira vez. A maior parte da coleção permaneceu inédita por mais 100 anos depois disso. E eis o que intriga os pesquisadores. Enquanto o Ocidente se ocupava em decidir o que o cristianismo diria, a Etiópia se dedicava a preservar o que o cristianismo de fato registrou. Essas duas coisas não são a mesma coisa. Você está em outro lugar. Você está em outro reino. Sabe? Você precisa ir para o inferno. Você precisa ir para Sheol. Os textos específicos mais relevantes para este vídeo, o livro da aliança, a Daidoskalia, o Mashafa Kadan, são aqueles que descrevem em detalhes precisos e perturbadores como será a era final da humanidade. Eles permaneceram nesses mosteiros das terras altas por quase 17 séculos, aguardando em silêncio. O que está dentro deles deixou Mel Gibson perplexo e está prestes a fazer o mesmo com você. Inscreva-se agora e fique conosco, porque o que vamos abordar a seguir, os 4 estágios e os 7 selos, é a estrutura que, segundo estudiosos, não tem equivalente em nenhum lugar do cânone bíblico ocidental. Você não vai querer perder nada. O que a Bíblia etíope diz sobre o fim dos tempos. Na tradição ocidental, a profecia do fim dos tempos é muito presente. Guerras, pestes, fogo vindo do céu, uma única figura monstruosa ascendendo ao poder. O livro do Apocalipse descreve os últimos dias como uma sequência de eventos externos catastróficos, avassaladores, inconfundíveis e visíveis a todos. Os textos etíopes descrevem algo completamente diferente. E é essa diferença que faz com que os pesquisadores se calem. Segundo o livro da Aliança, um dos textos mais importantes fora do cânone ocidental, Jesus passou.
40 dias após a sua ressurreição, conversando com os seus discípulos, não apenas aparecendo para eles, mas ensinando-os. E durante esses 40 dias, ele descreveu como seria a era final da humanidade. Leia isso novamente. 40 dias de ensinamentos pós-ressurreição, registrados em detalhes, que a Igreja Ocidental não inclui em sua Bíblia. O que ele descreveu não foi primordialmente uma sequência de desastres. Foi uma sequência de condições espirituais, um colapso interior que ocorreu simultaneamente dentro de indivíduos e comunidades. Tão gradual que a maioria das pessoas que a vivenciassem jamais a reconheceriam pelo que era. Ele descreveu uma era em que as pessoas conheceriam seu nome, repetiriam seus ensinamentos e construiriam igrejas magníficas em sua homenagem, mas teriam perdido completamente o espírito vivo por trás de suas palavras. Os edifícios estariam lotados. O espírito teria desaparecido. Eis o que intriga os pesquisadores. Ele não estava descrevendo uma perseguição vinda de fora da fé. Estava descrevendo a decadência vinda de dentro dela. Falsos líderes surgindo não do mundo, mas das instituições construídas em seu nome, usando sua mensagem para justificar o acúmulo de poder e riqueza, falando sobre o céu enquanto buscavam o domínio terreno. Então, ele se voltou para o mundo natural. Terremotos, cheias, sinais estranhos no céu. Mas a sua abordagem era precisa e deliberada. Não eram punições. Eram sinais como as primeiras contrações antes de um parto. Não sei se é possível fazer isso em língua estrangeira, porque os conceitos são muito difíceis agora. Então você pode ter que recorrer à linguagem vernácula. A terra reagindo ao que já acontecia dentro do coração humano. E então, ele disse algo que faz os leitores modernos pararem abruptamente. O que se deve temer não é o tremor de terra. O que se deve temer é o momento em que os corações humanos se tornam tão frios que nada mais os comove. Ele chamou isso de o grande silêncio e os 4 estágios que levam até lá. Essa estrutura é o que Mel Gibson encontrou naquela sala de projeção em Roma e o que, segundo pesquisadores, o deixou visivelmente abalado. Vamos começar agora. Os 4 estágios da idade final. Feche os olhos por um segundo e imagine a seguinte cena. Você está rolando a tela, sem procurar nada específico, apenas rolando. Seu polegar se move antes do seu cérebro. Uma notificação aparece. Você a abre. Esquece o que abriu. Fecha. Abre outra coisa. Passam-se 30 minutos. Você não escolheu gastá-los dessa forma. Mal percebeu que já haviam se passado. Esse é esse mundo. É o mundo descrito nos textos etíopes há 2000 anos. É essa parte que tira o sono dos pesquisadores, não por ser vaga, mas por ser precisa. A estrutura que Jesus apresenta no livro da Aliança divide a era final em 4 estágios distintos. Estudiosos que analisaram esses manuscritos afirmam que essa estrutura não tem equivalente em nenhum outro lugar do cânone bíblico ocidental. Mel Gibson, que passou anos imerso nos estudos do cristianismo primitivo, preparando-se para o filme A Paixão de Cristo, apontou essa estrutura específica como o material que mais transformou sua compreensão do momento presente. O primeiro estágio é a Era do Esquecimento. A humanidade gradualmente deixa de buscar a verdade, não por meio de uma rejeição dramática, mas por uma lenta deriva. As pessoas param de fazer as perguntas profundas. A verdade torna-se inconveniente. A inconveniência torna-se uma razão para não procurar. Sem explosão, sem anúncio, apenas um silencioso desvanecimento do instinto de ir mais fundo. O segundo estágio é a Era do Espetáculo. Esta é a que faz os estudiosos empalidecerem. Por quê? A descrição é tão precisa que soa menos como uma profecia antiga e mais como um alerta de notícias às 2 da manhã. Ruído e entretenimento substituem a sabedoria. A capacidade de pensamento profundo é afogada em estímulos constantes. As pessoas se tornam especialistas em se distrair e estranhas ao silêncio. Os textos descrevem isso não como uma falha cultural, mas como uma emergência espiritual, uma civilização perdendo a capacidade de ouvir qualquer coisa mais silenciosa do que a voz mais alta na sala. E aqui está o detalhe que mais impressiona os pesquisadores. O mecanismo não é a força. A sabedoria não é removida, ela simplesmente é superada pela competição.
Quando o ruído está sempre disponível e o silêncio é sempre opcional, o silêncio perde. As perguntas profundas não são suprimidas. Elas simplesmente deixam de ser feitas porque sempre há algo mais rápido e mais alto disponível. Uma fome espiritual que não parece fome porque algo está sempre ligado. Soa familiar? A terceira etapa é a era do falso pastor. Aqui, os textos tornam-se desconfortavelmente específicos. Líderes corruptos surgem de dentro da fé, não de fora dela. Eles falam a linguagem do sagrado enquanto buscam as recompensas do secular. São, adverte Jesus, as figuras mais perigosas de toda a profecia. Não porque sejam poderosos, mas porque são os mais difíceis de reconhecer. E então vem a quarta etapa, o grande silêncio. Não a quietude da paz, não a quietude de um mosteiro ao amanhecer. É o que acontece quando a conexão humana com o divino se torna tão tênue que mesmo aqueles que estão genuinamente em busca mal conseguem senti-la. Os textos descrevem-no como o ponto final lógico das 3 etapas anteriores. A era do esquecimento corroeu o hábito da busca. A era do espetáculo corroeu a capacidade de quietude. A era do falso pastor corroeu a confiança nas instituições que poderiam ter guiado as pessoas de volta. Quando o grande silêncio chega, o caminho de volta não está bloqueado. Ele é invisível. As pessoas não são impedidas de buscar. Elas simplesmente não se lembram mais de que há algo a buscar. Este é o momento mais perigoso de toda a história da humanidade. Os textos dizem que não é porque Deus está ausente, mas sim porque a humanidade se desviou tanto que já não consegue sentir uma presença que sempre esteve lá. Mas eis o que os textos dizem após o grande silêncio, e é a última coisa que alguém esperaria. Antes de chegarmos lá, precisamos analisar a passagem que Mel Gibson descreveu como o material mais difícil de assimilar em toda a coleção: o Império Final e a gaiola. Ninguém vê. Eis o que ninguém está dizendo em voz alta. Há um texto no cânone etíope chamado Escritura Escalia. Ele está fora da Bíblia Ocidental. Nele, Jesus adverte seus seguidores sobre o que ele chama de Império Final. E quando você o lê, algo acontece que é difícil de explicar para alguém que não o vivenciou. Você deixa de sentir que está lendo uma profecia. Você começa a sentir que está lendo uma descrição da sua própria vida. O Império Final, ele diz aos seus discípulos, não é uma nação, não é uma potência militar. É um sistema, uma estrutura tão vasta e tão sutil que a maioria das pessoas viveria dentro dela a vida inteira, sem jamais perceber que estava em cativeiro. Este império não usará correntes, usará conforto, dará às pessoas pão e entretenimento e chamará isso de liberdade. Agora, considere que isso foi escrito há aproximadamente 2000 anos. E soa como uma descrição do presente com precisão cirúrgica. As pessoas não são oprimidas de maneiras que possam identificar facilmente. Elas são controladas, distraídas, recebem opções infinitas que levam todas ao mesmo lugar. A ilusão de escolha, sugerem os textos, é a forma de controle mais eficaz já concebida. Uma gaiola onde a porta nunca é trancada, porque o prisioneiro foi convencido de que não há gaiola. E aqui está a parte que os estudiosos etíopes dizem ser uma das principais razões pelas quais este texto foi suprimido em Nica em 325 d.C. A Discalia vai além. Ela descreve exatamente como esse império lida com a descendência. Impérios anteriores silenciavam a oposição pela força, exílio, prisão, morte. O Império Final descobriu algo mais eficiente. Ele não silencia as vozes, ele as afoga. Dá voz aos opositores e então preenche cada plataforma com tanto ruído que nenhuma voz consegue ser ouvida acima da torrente. A verdade não é censurada. Ela é simplesmente tornada inaudível. Então, surge uma frase que ecoa através de séculos de conhecimento etíope. Bem-aventurados aqueles que veem a gaiola e ainda assim escolhem o amor. Bem-aventurados aqueles que têm fome de verdade na era da falsa abundância. Dr. Ephraim Isaac, acadêmico formado em Princeton, diretor do Instituto de Estudos Semíticos e um dos mais importantes tradutores de textos religiosos etíopes,
Passou décadas com manuscritos que a maior parte do mundo acadêmico ocidental jamais abriu. Ele próprio fez a viagem aos mosteiros etíopes, negociando o acesso a coleções que não eram vistas por olhos externos às gerações. Quando começou a analisar as passagens da Dascalia sobre o Império Final, colegas presentes descreveram um homem que largou a caneta, recostou-se e ficou em silêncio por um longo tempo. Desde então, ele descreveu esses escritos como contendo uma consciência profética diferente de tudo o que existe no cânone ocidental, não como poesia teológica, mas como uma análise estrutural precisa de como as civilizações se perdem. Essa não é a linguagem de um acadêmico hesitante. Essa é a linguagem de um homem que encontrou algo naquelas salas que o perturbou permanentemente. A descrição na Dascalia não é de uma distopia futura, é de uma condição presente. Os textos não dizem que esse império está chegando. Dizem que já terá chegado tão gradualmente que a maioria das pessoas não conseguirá precisar o momento em que começou. Mas então Jesus diz algo que muda completamente o peso da passagem. Ele diz aos seus discípulos: na última era, a sua voz se erguerá novamente de lugares inesperados, de desertos, de prisões, das crianças esquecidas, não por meio de instituições, não por meio de catedrais, mas sim por meio daquelas que os poderosos rejeitam completamente. E então vem a frase, aquela que os estudiosos etíopes consideram a sentença mais perigosa de toda a coleção suprimida. A verdade mais perigosa dos últimos tempos é esta: as pessoas que afirmaram estar preparadas serão as últimas a verem o que está por vir. Os monges preservaram essa linhagem por 17 séculos. E a questão que os atormentava durante todo esse tempo não era se esse império surgiria. Eles acreditavam que já havia surgido. A questão era se ainda haveria alguém capaz de enxergá-lo, e mesmo assim, escolher um caminho diferente. Essa resposta reside na estrutura que se segue imediatamente. Os 7 selos. Os 7 selos do coração. Se você conhece os 7 selos do livro do Apocalipse, sabe que se tratam de eventos externos catastróficos, julgamentos cósmicos desencadeados de fora, terremotos, escuridão, estrelas cadentes. Os textos etíopes descrevem um conjunto completamente diferente de 7 selos. E é esta passagem que Mel Gibson indicou que muda a forma como você entende todo o resto da coleção. Esses selos não têm nada a ver com o céu. Eles descrevem a condição interior de um único ser humano. A verdadeira batalha da era final, dizem os textos, não é travada nos céus ou em um campo de batalha. Ela é travada dentro de cada pessoa viva. O primeiro selo é o selo do conforto, quando alguém evita a verdade porque se sente desconfortável com ela. O crescimento exige ruptura. Este selo escolhe a segurança em vez da investigação. E em uma era projetada para o conforto sem atrito, torna-se a armadilha mais comum de todas. O segundo é o selo do orgulho. Quando uma pessoa se torna tão certa de que já entende tudo que para de ouvir, para de aprender, para de estar disposta a estar errada. E aqui está a parte mais impactante. O orgulho nem sempre parece arrogante. Às vezes, parece uma certeza silenciosa, concordando com a cabeça na igreja, sabendo as palavras. Os textos dizem que esta é uma das barreiras mais eficazes para o despertar, precisamente porque parece o oposto. O terceiro é o selo do medo. Uma vida regida pela necessidade de segurança, onde cada decisão se inclina para a segurança e a verdade é trocada pela estabilidade. Os textos dizem que este selo se torna especialmente poderoso na era final porque o mundo parece genuinamente instável. O medo nos últimos dias não é covardia. É a condição ambiental da época, e superá-lo exige algo que a época foi especificamente projetada para impedir. O quarto é o selo da distração. Cada momento de silêncio preenchido. Sem silêncio, sem quietude, sem espaço para que algo inconveniente chegue. Os textos são precisos aqui. Não se trata de uma ocupação comum. É o preenchimento ativo do espaço interior para que nada sagrado possa entrar. Uma pessoa pode estar ocupada por toda a vida e chamar isso de propósito. Este selo torna isso possível. O quinto
é o selo da falsa comunidade. Cercar-se apenas daqueles que confirmam o que você já acredita. Uma câmara de eco hermeticamente fechada contra a verdadeira verdade. Os textos descrevem isso como singularmente perigoso na era final. Uma época em que nunca foi tão fácil construir um mundo no qual você está sempre certo, sempre confirmado, sempre incontestado. A aparência de pertencimento, a realidade do isolamento da verdade. O sexto é o selo da falsa misericórdia, onde o perdão se torna uma desculpa para nunca crescer ou mudar. O conforto se disfarça de graça. Evitar a responsabilidade assume a face da compaixão. Este selo é sutil justamente porque se parece com virtude por fora. E os textos dizem que é exatamente isso que o torna perigoso. E o sétimo, aquele que os textos chamam de o mais perigoso de todos, é o selo da própria religião. Quando palavras sagradas, rituais e tradições se tornam uma máscara para uma fé sem vida. Quando a performance da crença substitui a sua realidade. Quando a forma sobrevive e a chama se apaga. Eis o que o texto diz que acontece quando uma pessoa rompe todos os 7. Nenhum sinal dos céus, nenhum dom sobrenatural. A própria pessoa se torna a faísca do despertar. O mundo aguardava ansiosamente a testemunha final. E é nesse ponto que o roteiro chega ao seu capítulo mais deliberadamente suprimido. A profecia da testemunha final. Essa é a passagem a qual Mel Gibson retornava anos após seu primeiro contato com esses textos, quando começou a falar publicamente sobre a Bíblia etíope. Não em entrevistas planejadas especificamente para isso, mas em conversas que vazaram, como acontece quando alguém guarda algo por muito tempo e finalmente consegue expressá-lo. Este é o material que os pesquisadores acreditam ter permanecido com ele. Ele não o apresentou como conhecimento acadêmico. Apresentou-o como algo que havia mudado o que ele pensava entender sobre o momento presente. Um homem que passou anos estudando como Jesus morreu e emergiu do outro lado, fazendo perguntas difíceis sobre o Jesus que nos alertava sobre o que estava por vir. E este é o capítulo que os estudiosos etíopes dizem ter sido deliberadamente cortado. De acordo com os manuscritos mais antigos preservados nesses mosteiros das terras altas, antes de Jesus ascender aos céus, ele deu aos seus discípulos uma profecia final. Não uma parábola, mas uma visão estruturada e específica do mundo em seus últimos dias, preservada integralmente nos textos etíopes, totalmente ausente do cânone ocidental. Os estudiosos etíopes a chamam de profecia da testemunha final. O que ela nomeia como testemunha final não é o que ninguém esperava. Não um anjo. Não um evento cósmico, não um sinal sobrenatural visível a todos. A testemunha final é uma geração, pessoas comuns que se levantam na mais profunda escuridão dos últimos dias e se recusam a ficar em silêncio. Ele disse aos seus discípulos: esta geração não será bem-vinda pelos poderosos, serão zombados, silenciados e apagados das plataformas e púlpitos de sua época. Mas suas vozes serão ouvidas onde realmente importa. Não em arenas, não em telas, mas nos corações das pessoas que estão prontas para ouvi-las. E então, não tema se silenciarem a sua voz. A verdade não precisa de um microfone. Eis o que enfurece os estudiosos em relação à supressão desta passagem. Uma profecia que identificava os falsos profetas mais perigosos do fim dos tempos como pessoas que usam cruzes e constroem catedrais. Essa profecia foi revista em Nica, em 3:25 d.C., por homens que estavam construindo catedrais e acumulando exatamente o tipo de poder contra o qual o texto advertia. É claro que foi removido. Então, os monges continuaram copiando-o geração após geração em salas iluminadas por lamparinas a óleo, em uma língua que o Ocidente não conseguia ler, em um penhasco acessível apenas por corda. Convencidos de que chegaria o dia em que o que estavam preservando importaria mais do que nunca. Muitos deles acreditavam que esse dia seria exatamente como agora. Por que Mel Gibson falou e o que isso significa? Gibson não é teólogo. Ele não é acadêmico.
mas passou anos imerso nos estudos do cristianismo primitivo e saiu transformado. A pesquisa para a Paixão de Cristo o levou a bibliotecas, arquivos e coleções particulares que a maioria das pessoas nunca acessa. Ele se sentou com historiadores da igreja primitiva, leu textos que não eram ensinados na escola dominical, e em algum momento desse processo, ele encontrou a tradição etíope, não como uma nota de rodapé, mas como uma corrente paralela do cristianismo que corria ao lado da versão ocidental por 2000 anos, carregando consigo elementos que a versão ocidental havia deliberadamente omitido. Quando ele finalmente começou a falar publicamente sobre a Bíblia etíope, não em coletivas de imprensa, mas em momentos espontâneos que foram gravados e divulgados, a reação não foi de ridículo. Foi uma onda de pessoas fazendo uma única pergunta: por que não ouvimos nada disso antes? A resposta não é misteriosa. É intencional. O Dr. Ephraim Isaac foi claro sobre isso. A perspectiva interna sobre o fim dos tempos nesses textos etíopes é categoricamente diferente da tradição apocalíptica ocidental. A tradição ocidental diz: observem o céu, observe os governos, observe os sinais. Os textos etíopes dizem: observe a si mesmo, observe o que você está disposto a ignorar. Observe o que você deixou de sentir. Observe o silêncio que se espalha dentro de você e ao seu redor. E essa é a distinção que muda tudo. Se o fim dos tempos for principalmente uma catástrofe externa, você espera, você observa, você sobrevive ou não. Você é um espectador em um drama maior do que você mesmo. Mas, se o fim dos tempos for principalmente uma condição espiritual que se desenrola dentro das comunidades, dentro das instituições, dentro dos indivíduos, então cada pessoa viva já está no meio disso, não esperando por isso, vivendo isso. Os textos etíopes descrevem uma era do esquecimento, uma era do espetáculo, uma era de falsos pastores e um grande silêncio. Leia essa lista lentamente e depois observe a última hora da sua própria vida. Essas não são profecias vagas que poderiam se aplicar a qualquer época. Elas são específicas o suficiente para que os pesquisadores que as estudam descrevam um reconhecimento que não encontra uma palavra adequada em português. A sensação de compreender algo que você pressentia há anos, mas não conseguia nomear. O que torna a leitura das tradições etíopes tão marcante é a sua recusa em enquadrar tudo isso como punição. Na leitura etíope, a era final não é algo imposto à humanidade. É algo que a humanidade gera a partir de si mesma, através de escolhas acumuladas, silêncios acumulados, rendições profundas em busca de conforto. É uma consequência vivida, não uma sentença proferida. E os textos se recusam a terminar em desespero. Depois de tudo, os 4 estágios, o império final, os 7 selos, o silenciamento deliberado da profecia da testemunha final, a Bíblia etíope encerra sua visão do fim dos tempos com uma promessa. Jesus diz: o fim não é o fim da vida, é o fim da mentira. Aqueles que escolheram o amor e a verdade, mesmo quando o mundo inteiro escolheu o conforto e o poder, não se perderão. Serão conhecidos por suas cicatrizes, não por suas coroas. E então vem o que o monge moribundo naquele quarto nas terras altas sussurrou ao seu aluno em suas últimas horas. As palavras que ele proferiu não estavam escritas em nenhum dos textos que ele passou a vida copiando, mas sim em textos que cada geração de monges transmitiu de mestre para aluno, de boca em boca, desde tempos imemoriais. Ele disse: a escuridão virá e usará meu rosto. Não tenham medo da escuridão. Tenham medo do silêncio dentro de vocês que não a reconheceria. Por 17 séculos, monges com as mãos manchadas de tinta copiaram as antigas cartas de Gaia à luz de lamparinas, mantendo vivo algo que os poderosos tentaram enterrar. Eles acreditavam que uma geração chegaria pronta para ouvi-las. Talvez essa geração seja a que está assistindo agora. Se isso despertar algo em você, curta e inscreva-se. Há muito mais história enterrada para explorar e estamos apenas começando.